Bom dia, a gente está iniciando agora o terceiro treinamento de presidentes eleitos do Distrito 4.490. Então, a gente já realizou esse treinamento e como a gente não conseguiu gravar, a gente está gravando novamente ele, realizando ele novamente para passar para os presidentes que ainda não assistiram. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é ministrada pela Emily e a segunda por mim. Então, a gente vai ser bem rápido, bem objetivo. O treinamento durou mais ou menos 2 horas, é que a gente pretende fazer, tanto eu quanto ela, com menos tempo, para ser bem objetivo, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo e estar tirando. Eu vou aqui compartilhar minha tela para a gente começar. Então, planeje sua gestão. Evangelista Cristina. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Evangelista Cristina, sou a RDR, eleita 2018-2019, sou associada ao Rotaract Clube de São Luís. Vai primeiro aqui iniciar com o Conselho Diretor e as comissões de clube. Vocês estão agora, falta pouco para iniciar a gestão, então está naquela fase de já estar definindo quem serão os diretores, as pessoas que vão compor as comissões. Acho que a grande parte já deve estar vendo isso, alguns já definiram e outros ainda estão meio perdidos. Então, o conselho diretor que a gente tem hoje de Rotary Internacional é presidente, último presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e diretor de protocolo. E as comissões que nós temos: comissão de administração, comissão de DQA, comissão DQA, desenvolvimento do quadro associativo, comissão de projetos humanitários, comissão de imagem pública. Essa é a estrutura que eu separei para a Rotaract. Além dessas comissões que a gente utiliza em Rotaract, a gente também tem a comissão Fundação Rotária e a comissão Juventude. Juventude, a gente não precisa ter porque a gente já é a juventude. Quando o Rotary cria lá a comissão de juventude, é focando em Rotaract, Interact, intercambista, entre outros. E Fundação Rotária. Hoje, no nosso distrito, a gente não tem um trabalho tão grande com a Fundação Rotária. Eu acredito que não tenham clubes que trabalham diretamente com a Fundação Rotária para dar apoio, para divulgar os programas de Rotary ou fazer doação. Então, eu não coloquei essa comissão aqui por isso, mas depois eu explico direitinho como a gente pode estar trabalhando na Fundação Rotária, utilizando essa estrutura de Rotaract. Vocês observaram que ali não falo sobre as avenidas de serviços, que muitos clubes ainda utilizam. Então, as avenidas de serviços, elas foram criadas em 1920, ajudam os rotarianos e rotaractianos a compreender os objetivos do Rotary, são hoje a base filosófica de todo o Rotaract Club. Mas elas não funcionaram. Grande evasão de associados na década de 1980, problemas na estrutura da organização, falta de envolvimento dos associados, clube social e não mais de serviço. Então, foi observado que as avenidas de serviço, aquela estrutura de ter avenida de serviço, ter o conselho de diretores, a avenida de serviço, não funcionou, então o Rotary Internacional procurou uma solução. Um diagnóstico, e a solução foi plano de liderança distrital primeiramente, e depois fizeram um plano de liderança de clube. Aqui falando sobre o plano de liderança de clube. São tarefas, as tarefas e responsabilidades, elas deixam de ser divididas em avenidas de serviço e vão ser divididas em comissões. O PLC é muito mais que isso, mas eu só coloquei essa parte para explicar a estrutura que a gente tem hoje de Rotary e Rotaract. O PLC, ele é um plano de liderança de clube de verdade, ele é grande, e para se começar a utilizar o PLC, é necessário ter uma preparação no clube. No Rotaract Clube de São Luís, a gente está inserindo o PLC aos poucos. Durante esse treinamento, vou falar aos poucos como é o PLC. E não vou falar tudo, claro, vai ser bem objetivo.
bem subjetivo, na verdade, o que eu falar sobre o PLC é só explicando algumas estruturas que tenham hoje no Rotary. Divisão de comissões, como já falei. Último presidente, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e diretor de protocolo. Comissão de administração, comissão de desenvolvimento do quadro associativo, comissão de projetos humanitários e comissão de imagem pública. Aí aqui a gente tem a Fundação Rotária. Se vocês não colocarem a Fundação Rotária como uma das comissões, ou se vocês têm um clube grande, mas tem que ter essa Fundação Rotária, vou colocar, então não vai ser preciso usar essa escritura que eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês não têm a Fundação Rotária, vocês vão utilizar a Comissão de Projetos Humanitários junto com a Tesouraria. Tesouraria, caso vocês queiram fazer uma doação para a Fundação Rotária, e Comissão de Projetos Humanitários, caso o trabalho de vocês seja voltado para a divulgação da Fundação Rotária. Dá para unir essas duas diretorias e fazer um bom trabalho de Fundação Rotária sem precisar ter uma comissão só de Fundação Rotária. Mas se você tiver um clube grande, é aconselhável colocar aí a Fundação Rotária. É bem da escolha e ver qual é a estrutura de Rotária que vocês têm hoje no clube de vocês, são muito associados, se dá para colocar mais uma comissão, ou se toda essa estrutura aqui já é muito grande para o seu clube de Rotaract. Tem clube de Rotaract que tem menos de 8 associados, e é difícil compor até essa estrutura aqui, que é a base. Então, conversando aqui sobre cada diretoria. Vou falar aqui, presidente é você sabe muito bem o que o presidente faz, e como escolher o vice-presidente. Na estrutura PLC, o vice-presidente é o último presidente. Mas se o seu clube provavelmente ainda não usa a estrutura PLC, então, o que eu aconselho? Eu aconselho que o vice-presidente seja um amigo seu, uma pessoa responsável, mas que também seja seu amigo, que vocês se deem bem. Não precisam ter ideias parecidas. Normalmente tem amigos que as ideias não são parecidas, mas precisa ter um laço de amizade, algo maior, para que vocês possam fazer uma gestão em conjunto. E não ser só aquele vice figurativo que só vai assumir algo caso você não esteja, mas que seja um vice que lhe ajude durante toda a gestão. Ser presidente é difícil, e se você tiver um bom vice-presidente, esse percurso que você vai realizar durante a presidência vai ser mais fácil. Eu tive um presidente durante a gestão que eu fui, um vice-presidente durante a gestão que eu fui presidente, muito bom, o Wesley Maia. A gente fazia tudo em conjunto, a gente tinha ideias diferentes, e isso é bom também, porque aí não tem só a tua visão ali para o clube, tem duas visões diferentes, e que a gente sempre chegava em um acordo e com isso a gente realizou uma boa gestão. Agora eu vou ter como vice-RDR a da Emily, que a maioria de vocês conhece, e a gente também tem muitas ideias diferentes, mas a gente procura sempre entrar em um consenso para ver o que é o melhor para o distrito. Agora, secretário. Na estrutura PLC, o secretário ele é o presidente eleito, né? Porque se tu entende bem de secretaria, tu vai realizar uma boa gestão como presidente. Então, já é uma preparação para a presidência. Mas, como eu já falei, a maioria dos clubes não utilizam a estrutura PLC ainda, então vamos falar um pouquinho aqui sobre o secretário. Tirei todo esse material, eu estou tirando de documentos do Rotary Internacional, para mostrar para vocês que no My Rotary, tem documentos incríveis que vocês podem estar utilizando para desenvolver o clube de vocês. Aqui tem, como secretário, seu trabalho é zelar pelo bom funcionamento do clube, analisar as tendências das atividades realizadas, identificar pontos fortes e fracos e compartilhar essas informações com os líderes do clube e do distrito.
atualizar os registros do clube e a lista de associados, servir como membro do conselho diretor e da comissão de administração do clube. Mais para frente a gente vai conversar direitinho sobre a comissão de administração, já que ela não é tão comum no nosso distrito. Preparar as atas das reuniões do clube, do conselho diretor e das assembleias. Manter atualizadas as informações do distrito para o Rotaract Brasil e para o My Rotary. Aqui o My Rotary está com um asterisco, por quê? Porque no My Rotary só o presidente tem acesso para fazer a atualização do clube e ficar colocando novos associados ou alterar alguma coisinha ali. Essa seria a função do secretário, mas no My Rotary o secretário ele não pode fazer essas coisas, só o presidente. Então, se você confia no seu presidente, você pode estar fornecendo o seu e-mail e sua senha para ele, e ele vai no My Rotary atualizar tudo isso, ou você mesmo pode fazer. Então, o secretário tem que ser aquela pessoa muito responsável e organizada. Tesoureiro. Como tesoureiro, cabe a você zelar pelas finanças do seu clube através do gerenciamento financeiro eficaz, manter atualizados os registros financeiros do clube, coletar cotas para o pagamento de taxas, gerir os fundos do clube e para projetos, auxiliar na captação de doações, a Fundação Rotária na gestão de subsídios, cuidar para que o clube não saia do orçamento. Para o tesoureiro, eu aconselho uma pessoa que tem uma boa comunicação e que, ao mesmo tempo, entenda de finanças e seja de confiança. Você está dando a uma pessoa todo o dinheiro do clube e, por isso, precisa ser uma pessoa de confiança que você confie, porque caso aconteça alguma coisa, você, presidente, é o responsável em conjunto com o tesoureiro do clube. Porque tem uma boa comunicação. Porque você vai cobrar os associados, tipo, mensalidade. Tem que ficar lembrando. Então, esse lembrete que ele vai ficar informando aos associados, ele tem que ter um cuidado, você trabalhando com pessoas. Se ele tem uma boa comunicação, se ele tem um bom relacionamento interpessoal, isso vai ser leve e todos os associados vão estar em dia com a tesouraria. Diretor de protocolo, boa dicção, postura corporal, bom senso e tolerância, considerável conhecimento rotário, tempo hábil para que possa se preparar para o desempenho da função. Diretor de protocolo, qualquer manual do diretor de protocolo vai ter lá. O diretor de protocolo é o primeiro a chegar na reunião. Então, precisa de uma pessoa que seja pontual. Ele tem que ser organizado. Ele é responsável pelo andamento da reunião do clube. Tem clube que a reunião começa às 14h e vai terminar às 5h. Nem todo mundo está disponível para ficar uma tarde toda dentro de uma sala se reunindo. Então, a reunião tem que ser bem planejada. O diretor de protocolo e o presidente planejam junto. E, ao mesmo tempo, a reunião tem que ter uma tolerância. Tipo, eu não vou colocar uma pauta a mais durante a reunião porque não tem tempo. Mas essa pauta, ela é considerável, ela é importante, vai fazer diferença. Então, o diretor de protocolo tem que ter ali um bom senso e tolerância com os associados. Tipo, o associado esqueceu de pedir para colocar a pauta, mas para ele é muito importante aquela pauta, para o clube é muito importante. Comissão de administração. Como eu já falei, não é tão utilizada no nosso distrito, então talvez a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade para entender. Como presidente da comissão de administração, você deverá contribuir ao bom funcionamento do seu clube, planejar as reuniões, assembleias e outras atividades do clube, enviar comunicados aos associados, facilitar interações sociais entre os associados do clube. Então, para a comissão de administração, eu utilizei ela na gestão que eu fui presidente em 2015, 2016, e no distrito a gente também está utilizando, apesar de não ser tão como no nosso distrito, como eu já falei. Quem era o diretor da comissão de administração quando eu fui presidente era o vice-presidente, porque
a comissão de administração ela tem que estar diretamente ligada com as outras diretorias e saber o que está acontecendo. Ela é responsável por planejar as reuniões, assembleias, outras atividades que o presidente tem que estar ali do lado para ter conhecimento de tudo. Então, se eu preciso de deixa eu organizar as ideias. Então eu preciso de alguém que esteja do meu lado para que eu possa também saber de tudo que está acontecendo. Então o vice-presidente vai estar ali com você e seria a melhor pessoa para saber tudo o que está acontecendo para administrar essa comissão. Colocando o vice-presidente fica mais fácil, mas não é obrigatório. Já que tem muito vice-presidente, por exemplo, durante o treinamento foi falado a questão de Teresina Jockey. A vice-presidente gosta de projetos humanitários e a parte de administração não seria tão legal para ela. Aí isso tem que ter o bom senso e acertar as pessoas em cada diretoria. Se o meu vice-presidente é uma pessoa que eu confio, é meu amigo, mas ele não gosta dessa parte burocrática de administração, eu não vou colocar ele em administração só para ficar mais fácil para mim. Bebendo um pouquinho de água aqui. Eu não vou colocar o vice-presidente só para eu ter mais facilidades. E no caso do São Luís, o vice-presidente do Rotário Clube de São Luís, o vice-presidente vai ser o Lucas Cássio, né, que é o último presidente, que a gente está no sistema PLC iniciando, e ele gosta muito de imagem pública e pediu para ser o diretor de imagem pública. Então a gente já colocou outras pessoas na comissão de administração. A da Emily também é a diretora da comissão de administração do distrito. E seria a vice-RDR, diretora de administração. O objetivo é no final, colocar o vice-presidente em alguma comissão, além da vice-presidência, para que ele ajude de verdade o clube e não seja só aquela pessoa figurativa. O melhor seria a comissão de administração, mas tem casos e casos. Você vai levar isso para o seu clube, conversar direitinho com o vice-presidente, e se não der na comissão de administração, você vai colocar na comissão que ele mais goste ou que ele ajudaria mais. No caso do Teresina Jockey, projetos humanitários, no caso do Rotário Clube de São Luís, imagem pública. Desenvolvimento do quadro associativo. Durante o treinamento, essa diretoria gerou até uma discussão legal, porque toda vez que a gente vai conversar sobre o desenvolvimento do quadro associativo, só se fala em captação de associados, em aumentar o quadro associativo, buscar, e o quadro associativo ficar grande. E durante a gestão 2018-2019, no Distrito 4.490, relacionado à representação, a gente quer trabalhar mais a retenção de associados do que a captação de associados. E já vou explicar direitinho isso para vocês. Como presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo, você deverá criar e seguir um plano de ação para atrair e engajar os associados, orientar os associados do clube sobre como atrair novos associados, mantê-los envolvidos, desenvolver um plano de ação para aumentar o nível de satisfação dos associados, avaliar o que as reuniões, projetos e outras atividades do clube oferecem aos novos associados. Então, isso gerou uma discussão legal, por quê? Porque a gente, como já falei, quando se fala de DQA, a gente sempre fala na captação de associados e esquece a retenção de associados. O diretor de desenvolvimento do quadro associativo é responsável por captar novos associados e por reter os associados já existentes. Eu não vou falar mais sobre isso, porque ficou definido durante o treinamento com os presidentes que estavam, que o próximo treinamento terá retenção de associados. E aí vocês vão ter uma ideia legal sobre o que é isso, e a gente já está preparando esse treinamento. Projetos humanitários, como todo mundo sabe, alguns concordam, outros não. Como
Como presidente da Comissão de Projetos Humanitários, você deverá ajudar o clube no atendimento das necessidades reais em sua comunidade e no mundo, planejar, implementar e avaliar projetos, trabalhar com diferentes organizações, voluntários e comissões para maximizar o impacto de seus projetos. Então, o projeto humanitário tem que ser aquela pessoa que está no clube porque gosta de servir a comunidade, gosta de se doar, essa é a verdade. Muitos falam que a essência de Rotaract, eu acredito que seja. Outros acham que a essência do Rotaract é o próprio associado na questão de desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal. Mas a maioria concorda que a essência de Rotaract é o projetos humanitários, até porque se não tivesse projetos humanitários, não teria algo para nos ligar. E para projetos humanitários, tem que ser aquela pessoa que realmente ama o Rotaract, que realmente gosta de se doar, que realmente gosta de servir. Vai ter mais de uma opção para essa diretoria, mas vocês têm que mediar aí em relação às outras, quem iria contribuir mais para essa. Talvez um associado iria contribuir mais, mas não tenha outra pessoa para estar naquela outra diretoria como administração. Imagem pública. Talvez, ou não sei. Imagem pública é a comissão que eu mais gosto. Como presidente da Comissão de Imagem Pública, você deverá empenhar-se para que seu clube receba o devido reconhecimento pelo que faz pela comunidade. Promover as atividades e projetos do clube entre os associados, na mídia e na comunidade. Apoiar o trabalho da Comissão de Desenvolvimento do quadro associativo. Garantir que a imagem do clube esteja alinhada com a imagem pública do Rotary. Então, muito se fala que no nosso distrito a gente tem dificuldade com as pessoas em IP, porque são poucos que utilizam os programas de sabem utilizar, mas tudo isso é muito relativo. Como a maioria que vai assistir esse treinamento sabe, eu já fui diretora de imagem pública do meu clube, mas quando eu fui presidente, eu não entendia nada de imagem pública. E eu comecei a pesquisar algumas coisas, a utilizar ferramentas mais fáceis, como o Canva, né? E comecei a desenvolver esse meu lado. Quando foi na gestão entrante, na gestão após eu ser presidente, eu assumi a comissão de imagem pública no segundo semestre. E fiquei até essa gestão, até novembro do semestre passado, porque eu comecei a preparar a gestão de representação distrital, então não queria tanta ocupação. E imagem pública, ela exige isso, ela exige uma doação maior, porque tu tem que ficar mantendo as redes sociais do clube. Não adianta nada tu colocar uma arte maravilhosa esse mês e publicar novamente só daqui a 2 meses. Tem que ter uma continuidade, porque as redes sociais, elas têm isso. Se tu publicou hoje, publicou amanhã, continua publicando, a pessoa está gostando, ela vai continuar vendo. A pessoa ela pode ter gostado da publicação de 2 meses atrás, mas o Facebook, o Instagram não vai mostrar para ela a próxima publicação. Se ela curtiu a publicação hoje, amanhã, se tiver de novo, ela vai curtir, ou daqui a uma semana. Se ficar um longo tempo, a probabilidade de não aparecer para essa pessoa é muito grande, porque ela já se envolveu com outras coisas, ela já viu outra rede social que está postando constantemente, ela está gostando, ela está curtindo, então o Instagram, o Facebook vai mostrar mais aquela publicação para a pessoa. Isso para ser imagem pública, precisa ter um estudo de como o Instagram, o Facebook funciona. Publicações à noite geram mais visualizações. Tem todo um estudo, tem horários de publicações. Então, a imagem pública precisa de uma pessoa que esteja disponível e que goste de redes sociais, goste de site, goste de algum meio de comunicação que no final o Rotaract seja conhecido, porque esse é o objetivo
da imagem pública, é a divulgação do Rotaract, é a divulgação do Rotary. O Rotary Internacional, ele acredita que se cada clube fizer a sua parte em imagem pública, o Rotary Internacional todo vai ser conhecido no mundo. O meu clube, o Rotary Clube São Luís, fazendo a sua parte, um clube lá na Ásia fazendo a sua parte, com isso todo mundo vai conhecer o Rotary Internacional, vai conhecer os benefícios que ele traz para a humanidade e vamos ser realmente conhecidos. Quando muitas pessoas ainda hoje perguntam o que é Rotaract para a gente, perguntam o que é Rotary porque não sabem. Se cada clube fizer a sua parte em divulgação, em imagem pública, daqui a uns 10 anos não vai ter aquela pessoa que não conheça o que é Rotaract, o que é Rotary. E finalizou as comissões, né? Finalizaram as comissões. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o cronograma e calendário. E guia para planejamento estratégico. Primeiro, a gente vai falar aqui sobre o calendário, né? Aqui só está como exemplo o calendário distrital, não quero apresentar o calendário distrital para vocês, inclusive já enviei. É importante que no clube de vocês tenham um calendário. Por quê? Porque sempre vai ter aquele associado que vai dizer, eu não fui porque eu não sabia. Se você tem um calendário, não vai ter justificativa para a não presença dos associados. O que a gente aconselha é que tenha no calendário de clube de vocês, data das reuniões. Se seu clube realiza reunião de 15 dias, você vai colocar lá todas as datas das reuniões. Já vai analisar os dias que vai ser os dias de feriados para tirar e já repor aquela reunião em outro dia. Todo esse planejamento vai ajudar que seu clube ande melhor durante a gestão, porque os associados vão saber os dias das reuniões e vão se planejar para estarem presentes, ou os dias de atividades e projetos e outras coisas assim. Então, precisa ter datas de projetos, data das reuniões, datas de outras atividades importantes, datas dos eventos distritais, e eu acho que é só. Mas depende muito da realidade de cada clube. Vai ter calendários diferentes, porque os clubes trabalham de forma diferente. Aqui no calendário distrital eu coloquei lançamento do drive do distrito. A gente vai lançar o drive do distrito, coloquei um dia para fazer esse lançamento. Aí, data das visitas oficiais. Vocês vão colocar as visitas oficiais. Instituto Rotary, dia 30 de agosto a 1º de setembro. Vocês vão colocar lá. ENERC. Vão colocar as datas dos eventos no calendário. Acho que fica fácil até para você, tipo, o associado perguntou. Qual vai ser o dia da CODIRC? Aí você vai ter que falar com o presidente da CODIRC para lembrar o dia da CODIRC? Não, você já tem no seu calendário, já está tudo organizadinho. Tem aqui, muito importante, gente, coloque no calendário de vocês Semana Mundial de Rotaract. Os clubes do distrito, a maioria ainda não trabalham na Semana Mundial de Rotaract. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o Rotary Internacional só pede 2 atividades durante o ano Rotary. Uma programação para a Semana Mundial de Rotaract e um projeto internacional. Um projeto visando serviços internacionais. Então, o projeto da Semana Mundial sempre é algo que a Rotaract Brasil vai fornecer para todos os clubes, algo bem estruturado, e o clube só tem que realizar. Então, é muito fácil, você tem, por exemplo, aqui do dia 11 a 17 de março, para fazer um planejamento de Semana Mundial. Vocês podem realizar só uma atividade presencial durante essa semana, e o resto pode ser por meio de redes sociais, grupos de redes sociais, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp. E é muito simples, e a maioria dos clubes do nosso distrito não faz.
o que a gente fez na Semana Mundial passada, agora no Rotaract Clube de São Luís. A gente fez uma ação social, que foi no dia 13 no dia 13 de março, foi o Dia Mundial de Rotaract. Fez um café somante solidário com moradores de rua. E a gente fez, e o resto foram só divulgações nas nossas redes sociais. Acho que no sábado tinha um treinamento de presidentes eleitos do Rotary Internacional, a gente foi lá e divulgou um pouquinho também o nosso clube. Então é isso. Se tiver mais alguma dúvida em relação a calendário de clube para vocês fazerem, vocês conversem comigo depois, me chamem que eu estarei disponível. Agora eu vou falar um pouquinho sobre planejamento estratégico. O Rotary Internacional ele tem um guia de planejamento estratégico muito bom. Tem todas as divisões de como fazer o planejamento estratégico. Ele fala muito aqui de 3 a 5 anos, mas é porque está na estrutura PLC de Rotary. É só vocês adaptarem para os clubes de vocês. Então, o planejamento esse guia de planejamento, ele tem essa estrutura. Análise atual da situação, defina a visão do clube, alinha a visão com a atual situação do clube, defina prioridades para concretizar a visão, estabeleça de 3 a 5 metas anuais para apoiar as prioridades. Eu falei aqui de 3 a 5 metas anuais é porque esse planejamento ele é feito para 5 anos. Precisam adaptar para o planejamento anual. Monitore o novo planejamento estratégico do clube. Como foi passado ali, primeira parte, onde nos encontramos atualmente. Vocês vão fazer uma matriz SWOT, uma análise sobre pontos fortes do clube, pontos fracos, as oportunidades e os desafios que serão encontrados. Aonde vocês querem chegar e como chegar lá. No final, vocês vão montar uma estratégia de monitoramento. É bem simples, o guia ele é bem objetivo, explica bastante. Qualquer dúvida sobre como fazer esse planejamento, vocês podem estar entrando em contato com a gente também. Vou mandar o já enviei, na verdade, o guia para vocês, mas vou enviar novamente. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato com a gente. Tipo, eu não sou tão forte assim em planejamento estratégico, apesar desse ser bem simples. Vocês vão entrar em contato comigo caso tenha alguma dúvida. Se eu não souber tirar, eu vou conversar com a da Emily e ela certeza que vai saber tirar, porque ela entende muito de planejamento estratégico. Então, gente, é isso. É isso o que a gente conversou durante o treinamento. Tiveram outras coisas, porque como tinha mais contato, eu surgindo dúvidas, a gente ia discutindo cada situação mais lentamente, podemos dizer. E surgiam perguntas ou dúvidas, e cada um ia falando como é no seu clube, a gente ia discutindo sobre isso. Aí vou finalizar agora. E o quarto treinamento está quase chegando, está bem legal, vai ser sobre retenção de associados e administração de conflitos. Obrigada. Qualquer coisa, estou disponível.